Olá, amigos do Proseando nas Gerais, estamos aqui em mais um dia de muita prosa, muito bate-papo e um convidado todo especial. Faz que eu estou atrás dessa figura para estar aqui com a gente batendo um papo. E hoje deu o ar da graça Adalto Marques, empresário, vice-prefeito da cidade. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso, prazer é meu. Superintendente regional da FIENG, qual que é o termo que eu sempre esqueço antes? É presidente da Regional Norte da FIENG. Presidente da Regional Norte, para identificar direitinho, ela está aí dos caracteres, da Regional Norte da FIENG. E como a gente sempre bate papo aqui, Adalto, o Adalto Marques, que todo mundo em casa conhece e respeita pela trajetória de vida que tem, nós vamos falar dele lá na frente. Estou querendo saber agora, vamos começar do Daltinho. A família dele, os pais, ele tem irmãos. Conta um pouco de como você chegou ao mundo. Bem, eu nasci em Porteirinha, né? Acho que é Porteirinha, a 200 quilômetros de Montes Claros, quase 200, né? Mas vim para Montes Claros com 6 meses de nascido. Vim numa situação muito difícil. Novinho. Muito, com uma gastroenterite gravíssima. Veio para ser internado. Ou para morrer. É mesmo? Grave assim? Mas próximo de Montes Claros, meu pai falou que quando os ares e os ventos de Montes Claros sopraram no Jeep, que eu já comecei a abrir os olhos, enfim, estou aqui hoje com meus 55 anos de idade, um Montes Clarense e com muito orgulho. Era para vir para cá mesmo então, hein? Quis o destino, quis Deus e estamos aqui. Jeepão? Como é que é essa história? Jeep 54. Ei, vou te falar, eu já vi um desse. Bons tempos. E é só você? Não, eu tenho uma irmã, né? Minha irmã chama Alda, somos 2, né? É uma família pequena e, enfim, as coisas não são muito fáceis como não são para nós, não são para ninguém. E meu pai, com muita dificuldade, né? Ele trabalhava com o quê? Meu pai começou com uma padaria em Porteirinha. Aqui ele veio a Montes Claros e montou um hotel. Com o advento da Sudene, ele montou um hotel aqui chamado Hotel Fortaleza, né? O Fortaleza Hotel, para receber o pessoal do Banco do Nordeste, o pessoal da Sudene. Então meu pai teve hotel, depois ele teve sorveteria também, a sorveteria Pinguim, do passado aí, recente, de Montes Claros, meu pai foi o fundador. Que maravilha, conheci também. Que bacana. E como era irmã, não sei se o entrosamento na área da bagunça era tão grande como se fossem irmãos, mas a infância, como é que foi com relação à amizade, às aprontações do Adalto? Eu tenho boas lembranças da infância com minha irmã, naquelas rezas que tinham em casa, né? A gente ria muito, não conseguia controlar, né? Isso, acho que quase todo mundo teve essa parte. Com vocês lá, ninguém conseguia rezar. Não. E a gente morava numa chácara, né, bem na periferia de Montes Claros, e andávamos aí alguns quilômetros a pé para ir para a escola. Nós estudávamos ali no grupo escolar Antônio Figueira, ali na rua Belo Horizonte. Quer dizer, primeiro no Jardim Arthur Bernardes, ali hoje é a agência central do Banco do Brasil. Enfim, esse foi uma infância gostosa, difícil como de muitos, mas uma infância gostosa e que temos lembranças. As lembranças boas nos traz recordações alegres e felizes. E as outras nos traz experiências. Sempre bom. Falando aí então que você morava numa chácara, hoje em dia é tão difícil você ter essa liberdade para a criança. Você morando numa chácara com tudo aquilo ali à sua disposição, aprontava muito lá, não? Aprontava muito, mas trabalhava, né? Plantávamos horta e eu vendia alface, couve, toda a questão das hortaliças, eu vendia lá no entorno do bairro. Então aprendi a trabalhar desde pequeno. Meu pai e minha mãe me ensinaram a trabalhar desde cedo. Nesse período, como é que eram as amizades? Foi quando entrou na escola ou quando já ali naquela região já tinha os amiguinhos ali? A gente tinha, né, os amigos ali do entorno. Porque como a escola era longe, nos limitávamos em ir para a escola e voltar para a escola. Então dificilmente havia esse deslocamento no dia a dia e essas informações que são do mundo moderno. Então muitas vezes nos comunicavam através de cartas dentro da própria cidade. Então isso era muito comum. Mas com certeza temos lembranças de amigos de infância que brincávamos, né, de
de fazer boizinho, de curral, com barro, com bucha. Brincávamos de mamona, né? Guerra de mamona, bolinha de gude. É a infância que todos sonham. É um paraíso para quem hoje não tem essa condição. Algum desses ainda tem essa amizade, ainda tem essa convivência contigo? Temos sim. Tem algumas pessoas que a gente encontra de vez em quando. Por outro lado, nós temos alguns amigos que são inclusive empresários, né? Jogávamos bola junto no campinho lá no Alagado, né? Então, realmente nós temos boas referências dessa nossa geração. É um ensinamento que hoje em dia, já pulando anos, o Adalto pai não tem muita condição de passar como era. Acaba sendo um conflito. Mas como é que o pai e a mãe do Adalto lidava com ele na hora dessas aprontações e segurava a rédea para não sair voando? Sempre fomos bem corrigidos. Não tinha esse negócio de conselho tutelar, disso não. E isso não me fez mal. Isso me educou, isso formou o meu caráter, forjou o homem que hoje sou. E aí eu tenho muito que agradecer meu pai e minha mãe pelos ensinamentos. Enfim, eu tenho muito orgulho da família que tenho, que todos nós temos que ter orgulho da nossa família. De vez em quando uma varinha de marmelo corria solta ali. Corria de vez em quando, quase sempre. Lembra alguma aprontação boa aí, alguma coisa que você aprontou que não dá para esquecer? Lembro sim. Lembro do amigo Júlio, um amigo que foi passear lá na chácara, colega de escola, e nós fomos, lá tinha um canavial, um pequeno canavial. E nós fomos arrancar uma cana lá e o marimbondo pegou ele, sabe? Aí eu fui lá e coloquei fogo num pano, e fui lá colocar fogo no marimbondo. Resumindo, pegou fogo no canavial. Mas, por mais incrível que pareça, choveu e apagou o fogo. Mas já tinha queimado uma boa parte. Rapaz, você deu sorte, ela vai ter acabado com tudo. É isso, faz parte. Vamos lá na escola então. Que tipo de aluno que a gente já viu que para tacar fogo em caixa marimbondo não era dos mais comportados, não? Como é que era na escola? Aquela galerinha lá do fundão? Não, eu sempre fui uma pessoa de relacionamentos. Eu sempre me sentei na primeira fileira. É mesmo, né? Lá na frente? Sempre sentei na fileira, com o bom relacionamento que eu tinha. Eu sempre fui líder de turma, né? Mas bom relacionamento, mas eu tinha uma certa timidez de falar em público, né? De me apresentar. Mas a escola, ela te prepara para isso. Sim. Então eu tenho lembranças quando a professora me colocava para, naquela época, recitar ou declamar uma poesia ou alguma coisa dos nossos poetas brasileiros, né? Que nesse tempo era bastante arraigado, essa questão da cultura, da moral e cívica. E em todos aqueles eventos que aconteciam, ou aqueles acontecimentos cívicos e culturais que aconteciam na escola, eu tinha dificuldade de me apresentar em público. Escondia atrás do livro na hora Escondia, abaixava a cabeça, né? Mas enfim, a escola me preparou. Eu tenho orgulho de ter frequentado a escola pública, me preparou, e hoje eu tenho orgulho de ter e de estar participando de um processo de desenvolvimento econômico da minha cidade e político. Esse período de escola, de estudioso, te fazia pensar no futuro, o que você quando crescer, qual que vai ser meu caminho, vou seguir meu pai, não vou? Eu sempre tive vontade de ser engenheiro elétrico. Isso aí ficou na minha cabeça há muito tempo. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E aos poucos eu fui percebendo que tinha outros viés, tinha outras, né? Eu sou comerciante, né? Então, comecei trabalhando, além das hortaliças que eu vendia, eu vendia coxinha e biscoitos, praticamente nos bairros centrais e no entorno do centro de Montes Claros. Minha mãe era uma exímia, fazia biscoito muito gostoso, muito. E eu vendia naquelas oficinas ali do Sarmento, né? No entorno ali, nas escolas, na porta do mercado. Então eu fui desenvolvendo essas habilidades de relacionamento comercial. E aí, enfim, tirou o viés da engenharia elétrica, né? E me formei em administração, em contabilidade, né? E depois cursei alguns períodos, fui acadêmico de direito, mas também por causa do trabalho acabou que interrompi. Parou também. Olha, a CEMIG perdeu um excelente funcionário. Era para ter sido engenheiro elétrico.
E aí, a partir da adolescência, apesar da timidez e de ter essa rigidez em casa, o adolescente costuma ter essa sua rebeldia natural. Você teve algum estilo assim, uma turma, sei lá? Você tinha um pensamento rebelde? Não, até que não. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, logo eu adquiri minha bicicleta e comecei a trabalhar. E trabalhava, por exemplo, trabalhei em funerária, né? Minha carteira foi assinada carteira de menor na Santa Casa. Trabalhei na funerária da Santa Casa, lavando as viaturas e ajudando até a arrumar os defuntos. Foi por pouco tempo que logo o então provedor da Santa Casa, o senhor Geraldo Santana, me levou para ser o office boy da provedoria. Então, muito cara com o administrativo todo ali. Aí né? Fui para ser office boy da Santa Casa, né? Do provedor da Santa Casa, onde aprendi muito. Então não tive muito tempo para rebeldia, foi trabalho. Meu pai trabalhava muito, viajava, minha mãe cuidava dessa responsabilidade de criar 2 filhos, minha irmã estudando também e batalhando, estudando e trabalhando também. Enfim, nossa vida foi estudo e trabalho e não teve tempo para rebeldia, para que ela aflorasse, por mais que a gente tenha o ímpeto e a vontade da idade, mas não deu tempo não, foi trabalho e trabalho. Curtia música? Você tinha algum hobby, de repente alguma coisa, ou era esporte, alguma coisa fora desse? Bola, sempre. Sempre. Bolinha de gude também. Mas nada melhor do que as famosas chacrinhas, aquelas festinhas, né? Na garagem de casa. E uma música lenta, é realmente uma coisa saudosa, uma coisa gostosa, né? Onde a gente, vamos dizer assim, exercitava o ser menino, adolescente, para futuramente homem, dentro dos padrões que a sociedade aprovava, né? Permitia naquela época. Era saudável, né? Né? Muito saudável. A gente era mais comportado. Muito mais saudável. Enfim, eu não sei se era mais saudável ou porque hoje é necessário que seja assim. Mas algumas coisas realmente a gente estranha que acontece hoje, né? Eu acho que na nossa época foi muito mais prazeroso. Você tomava ponche nessas festas? O engraçado é o seguinte, demorou... Poncho já tomei, claro que já tomei. Mas naquela época, até refrigerante era difícil. Eu me lembro que eu frequentava a casa de um amigo meu, e eu ia lá, quando eu chegava, o pai dele tinha uma rede de hotéis, eu enxergava engradados de refrigerante, coisa que eu não via, que eu não tinha. Maçã, era difícil comer uma maçã. Então, era quando podia tomar e quando tinha que tomar, era a famosa tubaína, né? Tubaína. Baré, alguma coisa parecida. A gente recorda de tanta coisa boa, meu amigo. E a gente, levando ainda para essa questão das chacrinhas, dessas festinhas, das domingueiras, você tocou em no assunto de música lenta. Você era meio paquerador, né? Era, não tinha jeito. Vou querer saber essa história. Não, e aí, era paquerador, né? Não tinha jeito, era bom demais. Então não tinha as festinhas, tinha os cinemas, o Cine Fátima, o Cine Montes Claros, né? E o Cine Coronel Ribeiro. Às vezes eu podia ir numa sessão com uma namorada e na outra sessão eu poderia ir até com outra conhecida, amiga. Bons tempos. Uma namorada, outra amiga, sei. Vamos anotando essa aí. E isso, essa questão hoje realmente não volta mais. Mas o sair, o passear, o curtir. Você que hoje tem essa posição social, como é que você analisava politicamente a cidade na época, lembrando essa questão de coordenação? A cidade era mais organizada, menos estrutura, mais estrutura nesse tempo? Eu tenho um amigo meu, o Jamil Cury, ele costuma falar que o perfume exala naturalmente. E eu concordo plenamente com isso. A época que eu tenho memória política, por incrível que pareça, eu só lembro do nome Toninho Rebelo, Antônio Lafetar Rebelo. Então, de certa forma, foi um excelente gestor, um dos melhores da história de Montes Claros, e eu tenho vagas lembranças dessa performance dele, porque não era uma pauta importante para mim naquela época. Quer dizer, hoje eu gosto de jornal, exclusivamente de jornal, no dia a dia, quando eu tenho tempo. E fora o jornal, filmes, programas como esse seu, muito eclético, muito agradável, né?
e outras programações, mas quando sobra tempo. E naquela época, era nas outras programações mais de rádio. A televisão era mais difícil. Quer dizer, eu demorei... Em 1976, não vou nem falar, né, quantos anos que eu tinha, eu fui assistir a primeira televisão colorida. Quer dizer, é um negócio, e que hoje é tão comum, a televisão está no celular. No né? celular. E tem alguma coisa do rádio aí que te traz recordação? Ou você tinha algum ídolo do rádio? Não? Eu adoro rádio, né? Eu gosto de rádio, escuto, ouço rádio até hoje. Tem alguns exemplares, né? Alguns modelos de rádio, tanto na minha casa quanto na minha fazenda. Mas sem dúvida alguma, Montes Clarense nunca esquece da ZYD7, né? De Gelson Dias, né? Do Zé Vicente, né? Essas figuras importantes. E também do Zé Bétio, o famoso Zé Bétio, que faleceu agora com 92 anos. Então são recordações gostosas e que nos traz assim, alegria, que alegra a nossa alma. E num mundo tão tumultuado, tão agitado, as pessoas às vezes não têm tempo para isso. E são coisas que eu não permito que aconteça, ou permito sempre que eu posso, de estar batendo papo com um amigo, de estar ligando um rádio, escutando um programa. E hoje, com essa facilidade da internet, buscando até alguns fatos históricos que aconteceram, né, numa fase de infância e adolescência minha. Você nunca pensou em entrar de repente numa rádio? A voz é boa, tem postação bacana, mas é um programa de rádio com o Adalto Marques? Não, nunca pensei não. Eu sempre fui um fã e um admirador, como sou do Rafael aqui da TV, sou também o seu admirador, né? E outros, tantos que têm essa habilidade, essa qualidade, de levar não só as informações, mas a oportunidade, né, das pessoas estarem mostrando um pouco do que faz ou um pouco de si, um pouco do que é, para tanta gente. E olha que ainda tem muita história, a gente vai tomar uma aguinha, intervalo rapidinho, segura aí, que já já a gente volta com mais Adalto Marques. Até lá!